avisei o pessoal nas minhas redes sociais que a gente ia começar a gravar vídeos para disseminar esse ensino sobre profecia, sobre profetizar, sobre o mover profético. E o primeiro assunto que eu quero tratar desse primeiro vídeo desse canal é sobre o que eu faço quando eu recebo uma profecia. Existe uma malícia no meio evangélico que se revestiu de espiritualidade, mas é falsa, dizendo assim: se Deus falou, Deus vai fazer. Isso é uma meia verdade. Ela tenta isentar o homem, o ser humano que recebeu a palavra, do encargo que ele tem de cumprir ela. Existe uma responsabilidade minha e sua sobre a palavra que Deus liberou sobre nós. Isso não é invenção minha, nem invenção dos profetas dessa atualidade, nem invenção das pessoas que estão estudando isso agora e que me acompanham. Isso é válido desde a antiga aliança, quando Daniel, entendendo pelas palavras do profeta Jeremias, que o tempo da desolação, no capítulo 9, a partir do verso 2, quando Daniel entende que as palavras de Jeremias tinham se cumprido, e o tempo que ele tinha dito que Deus ia libertar Israel do cativeiro babilônico, tinha dado o tempo exato, então ele não cruzou os braços e disse: agora vai fazer. A Bíblia diz que Daniel se pôs a orar e clamar ao Senhor. Então Daniel entendeu que Jeremias tinha cumprido a parte dele em profetizar, e também agora ele estava encarregado de cumprir a parte dele de profetizar, de executar a profecia, de fazer com que aquela palavra ganhasse força. Para não ficar só no exemplo da antiga aliança, nós temos também Paulo dizendo para Timóteo, no partir do capítulo 1, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, dizendo: eu te rogo que você lute pelas profecias que foram ditas ao seu respeito. Vou ler o texto aqui, 1 Timóteo 1, 18, está escrito assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Paulo estava dizendo: Timóteo, Deus disse algo ao seu respeito, e você precisa lutar pelo que eu disse. Então, uma das maiores e principais perguntas que eu escuto quando estou ministrando sobre profecia, sobre profetizar, sobre despertamento profético, é isso: que eu faço depois que eu recebi uma profecia? Você primeiro passa a entender o que Deus diz. Tem muitas coisas que Deus fala metaforicamente, muitas coisas que é figura de linguagem, mas antes de tudo a profecia é uma impartição de sentimentos. Quando Deus implanta dele, tira dele um sentimento e reparte com você. Esse é o principal efeito da palavra profética. Então, o que eu faço com aquele sentimento que eu recebi? Primeiro eu entendo o modo de operar, entendo o tempo de operar. E depois disso eu mantenho ela acesa em oração, guardando para cumprir. O Senhor disse isso para Pedro, dizendo: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A resposta para a carne fraca era vigiar e orar para não cair em tentação. Quando Pedro, que logo depois vai cair em tentação, nega Jesus 3 vezes, e quando Pedro se apresenta diante de uma multidão, depois de arrependido, convertido, cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz, estou cumprindo uma profecia que foi dita por Joel alguns anos atrás. Então nós temos uma responsabilidade com o profético. Deus falou algo sobre você, Deus falou algo sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre o seu trabalho. Você tem uma responsabilidade, porque o objetivo da profecia é criar o Emanuel, é Deus trabalhando em conjunto. A profecia não é apenas Deus fazendo, é você e Deus trabalhando em conjunto. Deus liberando palavras celestiais e você correspondendo aqui. Assim nós executamos o que Jesus disse: seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Então, parte da profecia no reino de Deus é que você tenha responsabilidade do que Deus disse, tanto no que está escrito quanto no que foi revelado a seu respeito. Então, eu chamo isso de síndrome do me possua, que fica de braços abertos dizendo: me possua, me possua. Eu espero que você, a partir de agora, pense nas palavras que foi dito ao seu respeito,
que é de responsabilidade sua. Você deve ouvir e manter a memória. Paulo vai exortar Timóteo dizendo: lembre-se das palavras que foi dito a você pelas minhas mãos, pela imposição dos mãos, o dom que está em você. E também Jeremias vai dizer: eu trago a minhas palavras, a memória, as coisas que me trazem esperança. Então eu gostaria de te desafiar a lembrar de tudo que Deus disse a seu respeito e começar a se enquadrar para isso. Esses dias eu fui ministrar em algum lugar e disse assim, que um dos lugares que mais possuía profecias na terra é os cemitérios, de crentes que morreram e não executaram a sua tarefa e ficaram aguardando a palavra se cumprir. Isso não faz de Deus mentiroso, isso prova quanto nós, o povo de Deus, somos preguiçosos. Então está na hora da gente corresponder e que você seja capacitado por Deus a executar as palavras que Deus disse a seu respeito. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos.